1 aos Coríntios, capítulo 12, é o texto que traz os dons do Espírito Santo. São 9 os dons listados aqui, vamos dar uma lida, uma lembrada, a partir do verso 7. 1 aos Coríntios 12, verso 7, se você tem um aplicativo da igreja, as referências estão aí, você também pode acompanhar hoje. O versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Aí o que se segue é a lista dos 9 dons. Versículo 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, vamos ver isso hoje, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, no plural, vamos ver hoje também, a outro, a operação de maravilhas, vamos ver hoje também, a outro, a profecia, a outro, o dom do discernimento de espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Nós já vimos, dividimos, em 3 grupos de 3, vamos dar uma olhada na divisão que a gente fez, dividimos em 3 grupos de 3, a fim de que a gente tenha uma ideia clara. Eu vi um missionário uma vez fazendo isso, e eu penso que não está necessariamente na ordem que a gente leu na Bíblia, mas eu penso para efeito didático, para efeito da gente gravar, realmente vale muito a pena você ter essa figura na sua mente, visualizar isso. Nós temos aqui 3 grupos de 3 dons cada grupo. No primeiro grupo, os dons de falar são variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom da profecia, que não é a revelação, que a gente já viu isso, já vimos este primeiro grupo, estes 3 primeiros dons. Depois, número 2, os dons de saber de forma sobrenatural. Quais são eles? A palavra de sabedoria, a palavra da ciência ou do conhecimento, dependendo da versão da Bíblia que você usa, e o discernimento de espíritos. Nós também já vimos estes 3 dons do segundo grupo, os dons de saber, inclusive terminamos semana passada com destaque para o discernimento de espíritos. Está tudo disponível também até no nosso aplicativo para você, tanto o vídeo do culto, como também o áudio no podcast do culto também. E hoje nós vamos encerrar com o terceiro grupo. Eu coloquei o título de dons de fazer, sobrenaturalmente, dons de fazer. Há quem coloque um título aí de dons de poder. Mas eu penso que a terminologia pouco importa. Importante é você entender que estes dons estão ligados à nossa ação. E quais são estes 3 últimos dons que nós vamos estudar hoje? O dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Vamos de novo? Qual o primeiro? Dom da fé, depois dons de curar e depois a operação de maravilhas. Vamos começar com o dom da fé. Eu vou trazer aqui uma definição para distinguir, ou pelo menos tentar distinguir, trazer uma diferença entre o dom da fé e a operação de maravilhas. Porque eu vou ser muito sincero com você, eu escolhi já os 3 para hoje, eu penso que a gente vai conseguir matar o assunto de uma maneira muito tranquila, porque os 3 eles andam assim juntinhos, de mãos dadas. Porque, pensa comigo, irmãos, a gente fala de operação de maravilhas. Ora, como é que você vai falar de uma operação de maravilhas sem fé? Vamos falar de dons de curar, e como é que você vai falar de cura sem fé? Inclusive a Bíblia Sagrada chega a afirmar que sem fé, você vê que a igreja já sabe, sem fé não é que é difícil, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus não é o melhor glória a Deus, um aleluia, tudo isso é muito bacana, a gente canta, a gente adora, eu gosto, irmão, a gente rasga o coração na presença de Deus, mas o que agrada a Deus é uma vida de fé, uma vida de fé. Agora vale a pena a gente separar também, e eu penso que a tarefa não é fácil, mas é interessante que você separe a fé
que é aquela do nível que você recebe pelo ouvir a palavra, a gente está muito acostumado com ela. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu acredito que, como igreja de fé que a gente é, nós estamos um pouco adiantados no assunto de fé. Você quer ver? Olha lá, cuidado com o coração do pastor. O que é fé? A gente arrisca, né, irmãos? O que é fé, irmãos? Eu não ouvi nada. É certeza das coisas que a gente espera e a prova das coisas que nós não podemos ver. Essa definição está em Hebreus 11:1, capítulo da fé. Em outras palavras, traduzido, essa definição poderia ser a seguinte: fé é certeza de que aquilo que eu estou esperando de Deus já é meu, ainda que eu não esteja vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. E como é que essa certeza vem? Pelo ouvir a palavra. Esse é um primeiro conceito de fé, o conceito bíblico, a gente está acostumado com ele, mas não é dele que eu vou falar. Nós vamos falar de um dom, de um presente, de um gift dado pelo Espírito Santo. Então, a fé que nós vamos usar, que nós vamos trabalhar, que nós vamos tentar visualizar, é uma fé sobrenatural. Aí eu uso isso com receio, porque aí você vira para mim e diz: mas pastor, e a fé é algo natural? Não, realmente a fé, toda fé, ela te traz o sobrenatural. Você vê que a linha, ela é tênue, ela é fina, onde você consegue visualizar uma operação de um dom da fé, e você desvincular isso do que seria uma fé comum. Mas só para a gente ter uma ideia, eu estava essa semana falando na quarta-feira sobre fé de uma maneira diferente. Quarta-feira que a gente ora pela família, e o tema da mensagem da quarta-feira foi perdão também é uma questão de fé, perdoar é uma questão de fé. E aí eu estava lendo um texto fantástico, em que Jesus começa a falar sobre perdão com os discípulos. E aí Jesus começa a falar que tem que perdoar, e se a pessoa te ofender, aí ela vier pedir perdão para você, você tem que perdoar. Inclusive o Pedro, em outro texto, outro evangelho, vai dizer: mas quantas vezes, né? Porque o Pedro já era mais, temperamento um pouquinho mais, né, explosivo. Mas quantas vezes tem que perdoar? E Jesus usa os 70 vezes 7. Se 7 vezes no dia vier contra você, 7 vezes se arrepender, você tem que perdoar 7 vezes. E aí a resposta que os discípulos dão imediatamente a esse assunto do perdão é: Senhor, aumenta então a nossa fé. Então você não vai ver os discípulos pedindo mais fé em nenhuma ocasião para curar, para fazer coisas grandes, para perdoar, ou para fazer maravilhas, mas para perdoar. Quando o assunto é: Senhor, então se eu tenho que perdoar as pessoas, nesse nível eu preciso de ajuda, eu preciso de força, eu preciso de fé, porque não é fácil ficar entre nós, não é fácil mesmo. Então, por favor, desvincule a questão da fé apenas para você receber uma cura, um milagre físico, uma conquista pessoal. Até porque, quando o assunto é dom do Espírito Santo, os dons ultrapassam as nossas próprias necessidades. Vocês precisam entender, isso tem que estar claro na nossa mente. E eu penso que isso pode nos ajudar muito a entender a diferença de uma fé ou de uma medida de fé que Romanos 3 diz que todos nós temos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos salvos, isso é pela graça, por meio da fé. Então, toda pessoa tem que crer em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador aqui, diga amém. Então, quando nós cremos, nós temos fé de que Ele é o Filho de Deus, nós, pela graça, não é um favor não merecido, mas através da fé, nós então somos salvos. Perceba que todos nós, quando cremos em Cristo, temos uma medida de fé. E eu, lendo a Bíblia, percebo que essa fé pode ser grande, pode ser pequena, porque o próprio Jesus, ele já repreendeu os discípulos dizendo: pequena sua fé, sua pouca fé. Ou Jesus também já disse, por exemplo, para aquela mulher que toca nele, aquela mulher de Marcos 5, do fluxo de sangue, o centurião que diz: uma palavra só, Senhor, e o meu servo ficará curado. Jesus diz: grande é a tua fé. Perceba então que existe fé grande, existe fé pequena. Então essa medida de fé que nós recebemos pela palavra precisa ser aumentada, precisa ser cultivada, precisa ser tratada. E aí eu me lembro de um culto que o nosso missionário teve aqui, e ele falou sobre Elias, o profeta Elias.
E aí ele falou de uma situação em que o Elias estava orando para voltar a chover, e você deve lembrar desse texto, e aí ele fala para o moço assim, vai lá, vê se você consegue enxergar algum sinal. Mensagem que um tempo atrás o missionário pregou aqui, nesse altar. Aí o moço foi lá e voltou dizendo assim, não vejo nada. Aí o profeta disse assim, volta lá 7 vezes. Você conhece esse texto ou não? Aí na hora que ele foi lá na 7ª vez, ele olhou e viu uma nuvem, não me pergunta como é que ele viu isso, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que visão, né? Ele viu, assim que ele relata, não sei se era assim mesmo, ou porque ele estava vendo de longe, claro, mas ele traz esse relato, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e o profeta já levanta e diz, corre, fala para o rei Acabe correr, porque senão a chuva vai apanhá-lo. E o tempo fecha, e vem aquele chuvão, depois de 3 anos e meio, sem cair uma gota de água, os céus se abrem e a chuva vem. Eu creio em uma abundante chuva de bênção sobre a sua vida, mas eu entendo que às vezes nós precisamos ir e voltar algumas vezes até a nossa fé alcançar um nível, até a nossa fé ficar madura, para receber essa chuva que Deus quer mandar. Eu acredito que é a vontade de Deus derramar uma chuva de bênção, de graça, de milagre, inclusive hoje mesmo aqui na nossa reunião. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas eu também entendi naquele dia, quando o missionário pregou isso, e ele falou exatamente sobre isso, que a fé, ela precisa ser trabalhada, exercitada, a fim de que você vá crescendo, porque se você, é igual o músculo, querido, é igual você ir para a academia, você ir malhar, se você não exercita, parece que você está bem. Eu tive essa experiência, eu falei, não, eu estou tranquilo, eu estou bem. Aí depois que eu fui fazer um exercício, querido, ou me colocaram para fazer, né? Irmão do céu, no outro dia, você diz assim, estou bem nada. Você precisa trabalhar, só que se você insistir, se você ficar firme, se você não desistir, porque o que acontece com a maioria que desiste. Mas se você ficar firme, se você vencer esse processo, daqui a pouco você vai aumentando, você vai crescendo, você vai se fortalecendo, os músculos vão crescendo e você vai ficando forte, e a fé não é diferente. Situações vão surgindo e você precisa usar a sua fé. O problema, irmãos, é que às vezes eu penso que as pessoas já começam no alto, já querem usar a fé para oh, meu Deus, eu vou fazer a tampa do telhado sair. Não precisa disso. Começa repreendendo essa dor de cabeça, começa do começo, dá um primeiro passo, acredite, e você vai trabalhando isso, você vai crescendo, vai aumentando, vai se aproximando, vai lendo a Bíblia, vai mergulhando, e essa fé ela vai sendo aumentada, exercitada. No que diz respeito ao dom da fé, eu consigo visualizar o dom não para uso próprio apenas, porque obviamente que quando o dom da fé se manifesta, nós recebemos fé. Isso me parece óbvio, o dom da fé, o nome já diz. Nós recebemos fé. Fé para quê? Para receber um milagre. Mas esse milagre, na minha opinião, não tem a missão, o objetivo de abençoar só você. Deus faz algo na vida de alguém para que o corpo, para que um grupo reconheça a presença de Deus ali. Porque o padrão de 1 aos Coríntios 12 é esse. Se você lê, começa com os dons, a gente acabou de ler, mas se você continuar lendo, fala sobre o corpo de Cristo como a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Então, para que os dons servem? Para estruturar o corpo, para que a gente cresça como igreja. Não estou falando de prédio, não estou falando de número de pessoas, eu estou falando de um crescimento do corpo, de um amadurecimento, onde os membros são usados, entendem a sua função, são úteis, e Deus usa o braço, Deus usa a perna, Deus usa os membros do corpo, tudo isso para fazer com que o corpo glorifique a Deus. Então, como é que isso aqui, irmão, não é fruto de internet, eu defino fé, o dom da fé, eu coloco assim, não sou o dono da verdade, então você anota, se você entender diferente, melhor do que eu, glória a Deus. O dom da fé, conceito, capacidade de crer,
de uma forma sobrenatural, que dá ao que possui esse nível de fé, esse dom da fé, condições para receber um milagre. Uma capacidade, isso você não anda com ela 24 horas. Eu penso que nenhum dom, você fica 24 horas vivendo debaixo do dom. Eu particularmente, não vejo assim. Eu penso que os dons, todos os 9, eles atuam em momentos na nossa vida, momentos oportunos. Às vezes pode acontecer dentro da igreja, mas não necessariamente só dentro da igreja. E eu também acredito que não há necessariamente um botão no meu corpo, no seu corpo, na sua vida, em que você diz assim: agora eu quero usar o dom de curar. Pof. Eu penso que o Senhor faz em determinados momentos, o Espírito de Deus vem e a gente sente pelo Espírito, meu Deus, vamos fazer essa oração. É claro que orar para a cura, e daqui a pouco nós vamos fazer, nós vamos experimentar isso. Eu penso que a vontade de Deus é essa, nós podemos sempre trabalhar na fé, sempre crer, é o nosso desafio. Eu penso que até a responsabilidade nossa é acreditar, amém ou não amém? Mas quando eu falo dos dons do Espírito de Deus, eu penso que o Senhor Deus vem e trabalha em momentos, às vezes a gente não está nem esperando, e o Espírito de Deus vem e toca o coração. É difícil te explicar isso, e você sente fazer algo, e faz algo, e é assim que você tem que estar sensível à voz de Deus. Por que eu coloquei o segundo e a definição aí também de operação de milagres? Porque eu penso que fica fácil a gente pelo menos enxergar uma distinção entre os dois, porque os dois são muito parecidos. Mas como é que eu enxergo a diferença entre um e outro? Eu vou falar um pouco mais sobre a fé, mas só para você entender, operação de milagres é, ao meu ver, repito, William, capacidade de crer de uma forma sobrenatural, que dá ao que possui esse nível de fé, até aqui tudo igual, condições para, o detalhe aqui é diferente, realizar o milagre, operar maravilhas. Qual é a grande distinção que eu enxergo entre o dom da fé e a operação de maravilhas? No dom da fé, eu recebo fé, eu tenho fé para receber. E no que diz respeito à operação de maravilhas, eu tenho a fé, o dom da operação para agir, para fazer. Então, quando nós estamos debaixo de uma operação dessa fé da parte de Deus, claro que em Hebreus 11, por exemplo, vamos dar uma checada no rol da fé, é o capítulo dos heróis da fé. Eu penso que vale a pena a gente dar uma examinada. Eu vou pular alguma coisa, né, porque o nosso tempo ele é curto, mas eu penso que vale a pena a gente dar uma olhada em Hebreus 11. Deixa eu ler primeiro o verso 8. Hebreus 11, 8. E aí qualquer coisa você pode ir olhando aqui no telão, a gente vai ganhando tempo. Por exemplo, vamos começar com o Antigo Testamento. Mesmo tendo por parte de alguns uma certa resistência quando o assunto é dons do Espírito, e eu até entendo a resistência, porque, peraí, pastor, se é dom do Espírito, como é que o Espírito no Antigo Testamento, alguns têm dificuldade um pouco de enxergar, mas quando a gente vê o rol em Hebreus, e isso sendo citado, a gente consegue perceber que um nível de fé diferente esse pessoal tinha. Por exemplo, Abraão, em Hebreus 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão sendo chamado, o que ele fez? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você percebe uma coisa? Quando a gente fala de fé, a gente já pensa: eu estou precisando tanto de resolver um problema, eu quero essa fé. Querido, fé não é só para resolver problema. A gente precisa também ter fé para obedecer quando a gente não entende o que Deus está pedindo. A gente sabe o que Ele está dizendo, a gente sabe para onde Ele está apontando, mas não faz sentido para a gente. Eu não sei se você já passou por um momento assim na sua vida, em que você tem uma palavra e você diz: mas Deus, você está mandando eu fazer isso? Estou mandando você fazer isso. Você vai para a Bíblia, só dá isso. Você participa de culto, só dá aquilo. Você, meu Deus do céu, o que é isso? Você abre a internet, você vai ouvir uma mensagem, só dá isso, só dá isso, você dá isso. Mas quando você para pensar, você fala assim: meu Deus, isso é loucura. Quando você conta para alguém, você está louco. Mas a fé também é muito necessária quando o assunto é obediência. Amém ou não amém?
Precisamos de fé para obedecer. Olha Hebreus 11, ainda no capítulo 11, no verso 24. Um outro exemplo é Moisés. No verso 24, o texto diz, 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés é um exemplo para mim, não só de fé para obedecer, como de fé para decidir. Tem momento que a gente precisa tomar uma decisão. E aí você precisa de fé. Porque o que é fé no sentido literal da palavra? Certeza. A gente precisa de tomar decisões com certeza. A gente precisa de dar passos com certeza. E às vezes, irmãos, essa convicção não vem, e a gente fica, meu Deus, será que eu vou, que eu fico, que eu subo, eu desço, eu viro à direita, à esquerda? Meu Pai, o que está faltando? Certeza. E o que é certeza? Fé. Que nós precisamos dessa ação de Deus na nossa vida. Ainda no capítulo 11, nesse rol maravilhoso dos heróis, o verso 32 diz assim, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando, olha a turma, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais, olha o detalhe, pela fé. O que eles fizeram pela fé? Venceram reinos, praticaram justiça, tem que fazer, meu Deus, eu preciso ser justo, pela fé, alcançaram promessa, então fé serve para alcançar promessa, fecharam a boca dos leões. Eu só consigo lembrar de um que fez esse negócio aí, Daniel. Você lembra do Daniel? Não, lembra a maneira de falar, né, irmãos? Mas em Daniel ele teve no capítulo 6, ele teve um problema com os demais, a minha tradução chama de sátrapas. A turma que trabalhava junto com ele, o pessoal era ciumento. É difícil quando você trabalha com gente ciumenta, né? Você trabalhou já na sua vida alguma vez com gente ciumenta? Você não pode fazer um pouquinho que a pessoa, já veio, quer puxar o meu tapete. Já. É complicado, né? Quando a gente não está focado mesmo em quem a gente está adorando, servindo, é complicado. Mas aí começaram a ter, em vez de Daniel, conseguiram fazer o rei assinar um decreto, e naquele decreto não podia pedir nada a ninguém, senão ao rei. Olha que humildade do rei, né? O rei caiu no orgulho dele. Aí ele assina aquele decreto, não podia pedir nada. Qual era a pena se pedisse para qualquer outro que não fosse o rei? Cova dos leões. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Aí pegaram o Daniel, não precisou nem de força, né? Só ficaram esperando. Pegaram o Daniel orando, entendendo? Não deixou de orar. Pegaram o Daniel e jogaram na cova dos leões. Com o coração apertado, o rei teve que jogar o Daniel na cova dos leões. No outro dia cedinho, o primeiro que foi na cova foi o rei. E o rei já foi assim, com o coração na mão. Ô Daniel, será que o Deus que você serve poderia ter te livrado dos leões? Aí lá da cova, sabe o que o Daniel gritou? Rei, seu miserável, você me paga. Eu conheço uns crentes que falaria até pior. Mas o Daniel diz assim, ó rei, Dario vive para sempre. O cara foi na cova, jogado pelo chefe na cova. Ele ainda entendia que deveria ser submisso àquela autoridade e honrava aquela autoridade. O camarada é de Deus demais. E ele diz, rei, Deus enviou o seu anjo, amarrou a boca dos leões, e aí tiraram Daniel de lá. Aí você olha para isso e diz assim, pastor, por que eu acredito numa fé sobrenatural aqui a nível de um dom? Porque isso ultrapassa um livramento de Daniel só. Deus não fez isso só para poupar Daniel. O que acontece depois disso? O rei baixa um decreto, um edito, dizendo, a partir de hoje, todo mundo aqui tem que reconhecer que Deus de verdade é o Deus de Daniel. Então, quando eu vejo que isso sai da caixa, eu percebo que Deus tem um propósito maior do que abençoar apenas a pessoa, apenas aquela pessoa que recebeu a bênção. O propósito ele é maior do que esse. Eu penso que o mesmo padrão se segue. Olha só, ainda estamos no versículo 33, 34 agora. Fecharam a boca dos leões,
apagaram a força do fogo. Quem que passou por isso? Você lembra dos três? Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia está dizendo que pela fé eles apagaram a força do fogo. E o que aconteceu depois? Não foi só um livramento para eles. Depois o rei baixou um decreto dizendo: nós reconhecemos no reino que Deus aqui de verdade é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem consegue visualizar isso? Diga glória a Deus, gente. Agora, no Novo Testamento, se você abre a Bíblia em Atos 28, isso para nós agora é um pouco mais claro no Novo Testamento. Atos 28, versículo 3, uma história que eu gosto muito. Estamos falando ainda de fé, mas fé com um propósito de livrar não apenas aquele que recebe a bênção. Claro que sempre alguém recebe a bênção, mas essa bênção ultrapassa os campos do pessoal. Eu penso que esse é o grande detalhe do texto. Atos 28, 3 diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, é o mesmo que graveto, né? Pedaço de lenha, pondo-as no fogo. Lembra dessa história, gente? Uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, mordeu a mão dele. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora, a cobra pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça não deixa ele viver. Você consegue lembrar da cena? Imaginar a cena que acontece? Paulo é um prisioneiro, acabou de sofrer um naufrágio, eles vão dar numa ilha, e quando ele chega lá, ele vai pegar um pouquinho de graveto, de lenha. Na hora que ele vai jogar aquilo no fogo, para escapar do fogo, uma cobra dá um bote e morde a mão. E fica pendurado na mão do Paulo. O que você faria se fosse com você? Pastor, eu amarraria, em nome de Jesus, larga, coisa ruim, ha. Eu tenho que confessar para vocês que ontem mesmo, a gente estava voltando, passando, eu, a Camila, minha esposa, em casa, contornando ali, né, a calçadinha que tem ali para entrar em casa, pronto. Cobrinha, uma cobrinha dessas, cobrinha sem vergonha, pequenininha, verdinha. Eu agarrei a Camila, irmãos. Pois eu vou editar essa parte do culto. Eu confesso que eu estou do lado dela, uma cobra, e já fiz assim, ela, essa é cobrinha de jardim. Eu falei assim, amém, cobrinha de jardim. Aí eu fiquei pensando nesse texto, não foi ontem que a gente teve essa experiência? Aí eu fiquei pensando assim comigo, meu Deus, e se uma cobra morde, você já fica pensando, será que é venenosa? Meu Deus, será que tem veneno? Meu pai, vou morrer. E aí o psicológico entra em ação, você já começa a sentir tontura, você diz, meu Deus, é veneno, meu Deus, é agora. Paulo não. E outra, irmãos, Deus podia livrar não só do veneno, mas por que Deus permitiu? Porque essa é a pergunta, meu Deus, que tem gente que já olha e diz, da minha vida nada certo, é um naufrágio, meu barco quebra, a cobra me morde, eu quero morrer. Paulo não. Aí você olha o próximo texto, o que é que Paulo diz no próximo? Os bárbaros vendo pendurados, a justiça não deixa esse cara viver. Versículo 5, o que diz no 5? E ele, o que ele faz? Sacudindo a víbora, né, a cobra no fogo, não padeceu mal nenhum. Eu olho para o texto, me parece que ele não ficou nem preocupado. Me parece, eu não vejo Paulo dizendo assim, amarra aqui alguma coisa aqui que é para o sangue não circular. Tranquilo. Mas a turma, versículo seguinte, eles esperavam, todo mundo estava de olho nele, na ilha. A ilha era de bárbaros, gente que não era crente. Eu vejo uma fé de Paulo aqui, sobrenatural, mas não só para livrá-lo, mas para mostrar para aquela turma que Deus é Deus de verdade, que Deus livra, que Deus opera. A turma estava esperando ele inchar, a mão inchar, cair morto de repente. Tinha torcida, irmão. Vai morrer. As apostas, a mais um minuto cai. E às vezes tem aposta, né, irmão? Você vai ver, é esse ano divorcia. Daqui 6 meses quebra. Você vai ver, não termina nada que começa. Eu dou 6 meses. Torcida. E diz o texto que o tempo passou, eles esperavam que cairia, mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum
incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Aí a porta abre e você diz, não, eu não sou Deus, mas eu vou falar para vocês quem é. Aí descobriu que tinha uma pessoa doente na ilha, levaram o Paulo lá, e o Paulo ainda cura o doente, e o cara é o preso da ilha. Mas a porta de entrada para as pessoas enxergarem, crerem, baixarem a guarda para receber algo de Deus, foi uma fé que Paulo teve na hora. Não tem problema nenhum, fique em paz. Todo mundo viu Deus na atitude de Paulo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Eu penso que quando nós estamos debaixo dessa fé, essa fé, ela não traz apenas benefício próprio para a nossa vida, ela traz um benefício para a igreja como um corpo, e até mostra para as pessoas que não acreditam em Deus, que Deus é real, que Deus existe, que Deus usa a nossa vida, que Deus protege, que Deus guarda, que Deus livra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, diferente da operação de maravilhas. Vamos voltar na definição de operação de maravilhas? Qual a diferença? Mudando agora do dom da fé para a operação de maravilhas. A definição é capacidade de crer de uma forma sobrenatural, que dá àquele que possui isso condições de realizar, não só de receber, para que outros vejam, mas de fazer, de ser um instrumento na mão de Deus. Eu enquadro aqui todo grande milagre que não seja o de cura, porque, obviamente, os de cura estariam aonde? Nos dons de cura, que nós vamos terminar vendo. Tudo bem? Então, todo grande milagre que estou falando de, você quer ver? Vamos começar com o Antigo Testamento, mesmo tendo essa resistência, mas vamos lembrar de algumas coisas. Em Êxodo 14, 15, pode só colocar no telão que a gente ganha tempo. O que acontece em Êxodo 14, 15? O texto diz, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, levanta a vara, estende a vara, fere o mar. O que acontece com o mar vermelho? O mar abre, não é todo dia que você vê um mar abrir, irmão. Irmão, a coisa é tão séria que até dentro da igreja eu já ouvi pessoas dizendo assim para mim, pastor, você não acredita nessas coisas, né? Eu fiquei olhando assim, claro que eu acredito. É lógico que eu acredito. Mas desse jeito assim, que o mar abriu, mas é desse jeito aí que a Bíblia diz que eu acredito. Mas nem para a direita e nem para a esquerda, exatamente desse jeito aí. Acredito em tudo que a Bíblia diz. Ah, você acredita, pastor, em Adão? E acredito. Acredito, está tudo na palavra de Deus, eu acredito. A palavra de Deus para mim é verdade, eu creio nisso de todo o meu coração. Amém? Você quer ver outro exemplo maravilhoso, fantástico? Josué 10, 12. Josué 10, 12. Josué está no meio de uma guerra. Ele está lutando, então ele faz uma oração de doido, ele não tinha nem referência para isso, ele não tinha um exemplo para dizer assim, não, um dia fulano fez, eu vou fazer também, e vou copiar, não, ele não tinha, e ele ora dizendo, sol, detente em Gibeão, lua no vale de Aijalon, e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O tempo parou. Você acredita nisso? Acredito. Irmão, e eles não tinham as informações que hoje a gente tem. A gente sabe que a Terra gira em torno de si, em torno do Sol, tal do sistema solar, essa rotação que dá a questão do tempo, dos anos, dos dias. Irmão, ele não sabia de nada disso. Hoje, com a ideia que a gente tem, a gente percebe, Sol para. Não, na verdade, o Sol não precisa parar, ele não anda. Que está parado, é a Terra que se gira ao redor do Sol, mas ele não tem a informação que a gente tem. O que Deus teve que fazer? Parar todo o sistema solar, só puxou o freio de mão. Por quê? Porque um tal de Josué orou. Pastor, você acredita numa coisa dessa? Eu acredito que isso é uma tremenda operação de maravilhas. Isso é maravilhoso, ou não é maravilhoso? Agora, isso Josué fez porque estava de boa, em casa, saiu na sacada e disse assim, vamos parar o tempo hoje? Sol para! Não, o propósito era maior do que uma exibição pessoal. É isso que eu percebo nessas manifestações. O propósito sempre vai ser maior do que você mesmo. O propósito sempre vai ser maior do que uma exibição de um pastor. Não, irmão, vamos lá fazer, porque os dons... Não, o propósito sempre é maior do que a exibição pessoal. Quem pode dizer amém?
Novo Testamento, Atos capítulo 9, os exemplos ficam um pouco mais claros no Novo Testamento. Em Atos 9, verso 36, Pedro vai ressuscitar uma menina aqui. Eu penso que operação de maravilha, ressurreição entra no rol de operação de maravilhas. Há quem diga até para mim assim, pastor, mas, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro morreu doente, né? Lembra que mandaram um recado para Jesus? Está enfermo aquele que o Senhor ama. Aí Jesus demora, quando ele chega já estava 4 dias já sepultado. Aí Jesus ressuscita o Lázaro. Você acha que o Lázaro saiu doente? Não, ele ressuscitou sarado, ele ressuscitou curado. Então tem gente que enxerga aí também uma manifestação de cura, mas para mim é uma operação de maravilhas. A camarada está morto e volta à vida, que é isso, irmão? Isso é maravilhoso. Atos 9:36 diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu doente. E tendo-a lavada, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram até um quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com eles. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, e isso foi notório por toda Jope. Qual é o detalhe do final do texto? Muitos creram no Senhor. Eu não vejo uma exibição pessoal da parte de Pedro aqui no projeto. Para mim, isso é uma operação de maravilhas com um propósito claro, de fazer com que pessoas que ainda não creem no Senhor se convertam ao Senhor. Deus nos dá dons, irmãos, presentes, o Espírito Santo distribui para a igreja, para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja cresça com Ele, e para que a igreja mostre para o mundo que nós somos do Senhor, que o Senhor mora, que o Senhor existe, que o Senhor é real, que Ele ainda opera, que Ele ainda faz maravilhas no nosso meio. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, para mim, todo grande milagre na Bíblia Sagrada que não envolve cura pode ser encaixado como uma operação de maravilha. Mesmo os que Jesus fez, que não foram de curas, por exemplo, Ele transformou a água em vinho. Eu já vi gente dizendo que não prestou para nada isso. E eu, meu Deus, mas será que não leu o texto completo? Porque o texto de João 2, depois que Jesus termina, faz o milagre da transformação da água por vinho, no casamento em Caná da Galileia, a Bíblia diz que ele principiou assim os seus milagres, e por causa deste milagre, os discípulos creram nele. Você não segue uma pessoa que você não acredita nela. Então, para que esse primeiro milagre? O grande motivo do primeiro milagre, os 12 creram nele. Está lá no final do texto, por causa desse primeiro milagre. Então, sempre haverá um propósito maior do que uma exibição pessoal. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos falar do dom da cura e vamos fazer uma oração linda aqui hoje. Irmãos, eu não trouxe definição do dom da cura porque me parece muito óbvio. Quando a gente fala de um dom de curar, nós estamos falando de cura propriamente dita, a capacidade que o próprio Espírito Santo nos dá. Aqui eu não estou falando apenas de receber, mas principalmente de ser usado por Deus nesse nível onde pessoas sejam curadas. Os exemplos são os mais diversos na Bíblia. Nós podemos usar o antigo e principalmente o novo está recheado. Só que a gente precisa acreditar numa coisa antes da gente citar um ou outro exemplo. Isaías 53, 4 e 5.
para nós da Igreja da Graça, isso é texto decorado. Fala amém. Vamos tentar então. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós precisamos, em primeiro lugar, acreditar nisso. Acreditar nisso. Pastor, isso é um caso lá no texto, no Antigo Testamento. Para, isso está confirmado no Novo Testamento, em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 24. Vamos colocar só no telão que a gente ganha tempo. Primeira carta de Pedro 2, 24. Olha o que diz o texto sagrado aí. Vamos comigo. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E agora, igreja, e pelas suas feridas fostes sarados. Isso não é uma ideia do Antigo Testamento. Isso é a palavra de Deus. A vontade de Deus é curar. Eu vou falar de novo, aí você fala amém. Mesmo que você não acredite, depois eu explico e tento fazer você crer. Amém? A vontade de Deus é curar. Então, irmão, eu vou morrer orando para as pessoas sendo curadas. Eu vou fazer visita no hospital, eu nunca chego lá e digo, Senhor, se o Senhor pretende, acha que deve. É ruim, irmão, eu chego lá chutando tudo, Senhor, cura, eu repreendo em nome de Jesus e tal. Ah, Deus cura em todos os casos. Não, eu já tive experiências de orar e a pessoa não ser curada. Eu já tive experiências pessoais, traumáticas, em que minha fé balançou pra caramba. E uma vez eu falei, sério, tive que ter experiências com Deus pessoais, fechar a porta, falar com Ele, Deus, o que é isso? Mas a minha fé não está baseada apenas no que eu acho, que eu sinto. Eu decido acreditar na palavra, eu decidi acreditar na palavra. Então eu sei, Deus é soberano, Deus tem os planos dEle, Ele faz o que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer. Mas a minha responsabilidade é crer. A minha responsabilidade é crer. Eu oro para as pessoas serem curadas. Ao mesmo tempo, eu já tive também experiências fantásticas, mas eu não estou aqui para enganar ninguém, para ludibriar ninguém, para dizer a você, o mundo é colorido, glória a Deus, você ora, sempre vai ser assim. Não, eu não estou dizendo assim para você, eu estou dizendo que já tive experiências de orar e, meu Deus, não entender, meu pai, o que é isso, mas eu também já tive experiências maravilhosas. Gente, eu já tive experiências, eu vou te contar uma, deixa eu ler primeiro um texto de Jesus em Mateus 8, para te provar que Jesus Cristo é fantástico. Mateus 8,16 diz assim, Mateus 8,16, vamos ler alguns versículos. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e agora lê, e curou metade, 99%, todos que estavam enfermos. Mateus 12,15, o que diz Mateus 12,15? Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Atos 10:38, saindo do campo de Jesus Cristo. Olha Atos 10:38, a gente pode até usar um texto do Novo Testamento para falar da unção que estava sobre o Senhor. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a mesma palavra para poder, o qual andou fazendo bem e, lê comigo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu tive uma experiência no início do meu ministério, eu não era nem pastor. Como eu disse a vocês, eu não estou aqui para ludibriar, enganar ninguém. Já tive experiências ruins, mas eu já tive muitas experiências fantásticas. Eu não era pastor, eu era um obreiro na igreja de Cuiabá. Não sabia pregar direito. Se eu contei para vocês que meu primeiro culto, meu irmão, eu não sei se era 8 ou 10 pessoas que tinha.
Era um domingo à tarde, eu lembro disso, eu tinha pouquinha gente. E o pastor disse assim para mim: hoje você vai fazer seu primeiro culto. Eu bambiei, passei mal, misericórdia, as pernas. E eu fiz tudo em 15 minutos. Eu acho que não deu 15. Estou falando da abertura do culto. Eu cantei, eu preguei, eu pedi oferta e terminei tudo. Não deu 15 minutos. Não olhava para ninguém, só para o teto. Irmãos, nós vamos agora ajudar a obra de Deus. Resultado, no outro domingo não voltou ninguém. Não voltou ninguém. À tarde, né? Ele fazia os cultos da manhã e da noite, e ele me deu da tarde para fazer. E aí eu de tarde preparei uma palavra e falei assim: não, hoje vai ser melhor. Não veio ninguém. Aí eu falei com Deus: acho que esse negócio não é para mim, não. Eu acho que esse negócio não deve ser para mim, não. E na outra semana, depois do culto da manhã, o pastor realizou. Aí ficou uma família, e aí eles trouxeram assim no altar, aí só tinha eu, todo mundo tinha ido embora. Depois eu fiquei até chateado, falei: puxa, tinha que ter mais gente para ver isso aqui, que ninguém vai acreditar nesse negócio, não. Mas como o propósito do dom não é para exibição pessoal, Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Todo mundo já tinha ido embora, e veio uma família, e ela tinha uma garota de uns 15, 16 anos, muda e surda. Eu nunca vi um negócio desse. Ela não ouvia, ela não falava. E eu confesso para você, irmão, que eu não orei assim: oh, meu Deus, eu acredito, vai sair daqui anjo. Não, oração. Eu tenho que confessar para você que, irmão, é Deus, não entendo. E eu coloquei a mão nela, mas caprichei, em nome de Jesus, Deus, eu coloco a vida dela dentro do Senhor. Na hora que eu tirei a mão, essa mulher começou a falar, essa mulher começou a ouvir, e a família começou a chorar, e eu chorei junto. E eu falei assim: gente, mas não tem nenhuma câmera pegando isso aqui, não estamos nem transmitindo. Eu vou contar, ninguém vai acreditar. Jesus, como é que não pode? Por que não fez isso no domingo de tarde? Porque o pessoal ia acreditar que eu sou de Deus. Hoje eu entendo, irmãos, dom de Deus não é para a pessoa acreditar que você é o cara. Deus não tem compromisso com as nossas birras, irmãos, com a nossa carnalidade. Eu acho que isso que impede as pessoas até de ousarem crer mais, porque isso não é para pastor. Eu não estou falando de dons para você, e os dons eles devem ser dados para quem tem um crachá. Quanto tempo você tem de ministério? Para, irmão. A Bíblia diz em Marcos 16 que os sinais seguem os que creem. Os que creem, você está à disposição do corpo de Cristo. Inclusive, esse é o detalhe, os dons é para o fortalecimento do corpo. Inclusive, num culto, qualquer culto, a gente tem que tomar cuidado para que as nossas reuniões não virem uma exibição apenas de um dom, de quem está na frente. O propósito de nós nos reunirmos aqui agora é nos fortalecer no Senhor e nos fortalecer como corpo. Deus distribui dons, presentes, gifts no nosso meio, e nessa semana que entra, querida, amanhã é segundona, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida, na sua escola, no seu trabalho, no trânsito. Deus quer usar você debaixo de dom. Deus quer usar você, mas não para uma exibição pessoal, não para os outros baterem palma para você, e eu tenho aprendido isso. O propósito de Deus é que Ele seja glorificado. E aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei, eu falei: Jesus, que coisa fantástica. Quando eu lembro daquela menina, e a família chorando, e eu chorando junto, um abraçando o outro, contando para o pastor: pastor, olha o que aconteceu. E quem que era o William? Eu era o obreiro, do auxiliar ainda. Mas o nosso Deus é misericordioso. Estou te falando, pode usar você, Ele quer usar você, Ele quer mudar a sua sorte, quer abençoar a sua vida. Antes de orar com vocês, queridos, deixa eu ler um último texto de Mateus 9:35. Eu penso que aqui está o grande segredo para você ser usado em qualquer que seja os 9 dons. Olha só, eu queria que você lesse comigo e sublinhasse, marcasse uma frase. Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, guardadas as proporções, a igreja da época, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Diga glória a Deus. Olha o detalhe agora: e vendo a multidão, olha a frase, teve compaixão deles.
porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. O combustível que movia Jesus era a compaixão. Você sabe o que é compaixão? Eu não estou falando de uma dó. Eu não estou falando de tadinho, não é só isso, pode estar ligado, pode parecer isso, mas é você se colocar no lugar da pessoa. Isso é compaixão. Eu penso que é o que falta para muita gente, inclusive até no altar, irmãos. Eu acho que o que deve levar a gente a orar por alguém que está doente, fazer você sair de casa um domingo à tarde, se eu vou no hospital fazer uma visita, não é um crachá, não é uma escala na igreja, não é a prestação numérica de contas que você tem que dar para um provável líder que você tenha, mas a compaixão pelas pessoas. É você olhar para a pessoa, é você olhar, você que tem filho, você vai entender. Quando a gente vê uma criança doente, lá em Jaú, por onde eu passei, tem um hospital chamado Amaral Carvalho, não sei se você conhece, um hospital famosíssimo na região de Bauru. Ele é em Jaú, na cidade de Jaú, e é um hospital de câncer, ele tem uma ala pediátrica ali, querido, eu já fui fazer visita ali, a gente sai dali quebrado, chorando e dizendo, Deus, eu não tenho problema. Vocês entendem o que eu estou falando, irmão? Deus, eu não tenho problema, Deus me perdoa, eu estou aqui reclamando que minha internet é lenta. Vê se isso é problema, irmão. E é porque eu queria tanto como trocar meu carro, eu não consigo, irmão, não tem problema. Tem gente sofrendo, e o que falta para as pessoas? Compaixão. O que move, ou pelo menos deveria mover a gente, dizer assim, meu Deus, eu vou orar por essa pessoa. E eu mesmo, irmão, como pastor, eu estou te falando, irmão, às vezes a gente tem que voltar ao primeiro amor, a gente tem que fazer um concerto com Deus, e às vezes a gente fica, não, eu não vou orar, porque assim eu não tenho uma palavra, eu queria ter uma palavra, que é para eu poder ter a convicção que vai acontecer, porque eu não quero passar vergonha, então eu estou mais preocupado com o meu nome, do que com o que Deus deseja realizar. Irmão, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar para Deus curar mesmo, eu vou orar para Deus livrar mesmo, irmão, e o resto é com Deus. A nossa parte é ousar, irmão, porque olha, irmão, se fosse meu filho, se fosse alguém da minha família, eu ia querer que o meu pastor orasse, eu ia querer que o meu líder orasse, eu queria querer que alguém orasse, eu ia querer que alguém ousasse acreditar, eu ia querer ajuda. As pessoas querem ajuda, irmãos. Tem gente sofrendo. E o que é que tem que mover a gente? Compaixão. Nos colocar no lugar da pessoa e dizer, meu Deus, se fosse eu. Você vai ver essa frase direta no Novo Testamento, principalmente quando Jesus vem operando milagres. E Jesus movido de íntima compaixão. E Jesus movido de íntima compaixão. E Jesus movido de íntima compaixão. E olha a humanidade de Jesus. O homem chega em João 11, na porta do túmulo do Lázaro. Ele chora, Jesus chora. Aí você diz assim, o homem sabia que ia ressuscitar. Ele podia chegar lá dizendo, para com isso, tira aí essa pedra logo, vamos parar de besteira, eu já sei o que vai acontecer. Não, ele tem compaixão, ele se importa, ele sente. E por que nós vamos fazer diferente? Que Deus, irmãos, nos tome como igreja aqui nessa manhã, e que nos dê um combustível, mais do que desejo de uma exibição pessoal, o desejo de sair e dizer, eu sou muito usado nos dons, no dom disso, no dom daquilo, sabe, querido, não é isso que Deus procura, não. Deus quer corações quebrantados. Deus precisa usar membros, vasos de um corpo de Cristo, de igreja, onde as pessoas realmente sintam a dor do próximo, sintam a dor do outro, em nome de Jesus, amém ou não amém? Eu vim ser curado. Eu creio que eu vou ser curado agora. Você está sendo curado de uma enfermidade? Eu creio que vou ser curado agora. Eu creio que você está sendo curado agora. Obrigado, Jesus, por toda completa cura em nome de Jesus. Hallelujah. Amen. Keep believing. Amen. Continue crendo. Amen. Keep believing. Continue crendo. Amen. I believe that. I'm Eu with creio you in Jesus' nisso. name. The whole thing. Sing. Qual é a sua história? Há um mês que eu estava com muita dor no meu dedo. Não aguentava abaixar. Meu marido chegava. Aleluia!
nome? Qual é o seu nome? Marcos. Aleluia. É um grande milagre. Nós temos visto muitos grandes milagres hoje. É como tempos bíblicos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Levanta a sua mão, você pode levantar? Senhor Jesus, eu te peço, consagra estas mãos, meu Pai. Pessoas que estão aqui precisando de um milagre, e pessoas que estão aqui, meu Pai, orando por alguém. Alguém que precisa de um livramento, alguém que precisa de um grande milagre, seja na saúde ou não. E nós vamos levantar, ó Deus, aqui um clamor, porque cremos, acreditamos, ó Deus, dos milagres do Senhor, acreditamos que o Senhor não mudou. Tua palavra, meu Pai, nos aponta essa verdade. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Unge estas mãos, consagra estas mãos em nome de Jesus. Coloque essa mão em cima de uma dor, de uma doença, de uma enfermidade. Se não tiver, coloca no coração. Se você estiver orando por alguém, coloca no coração. Fecha os teus olhos. Ouse crer conosco hoje. Decida acreditar que Deus, a vontade dele é te livrar dessa dor, desse sofrimento. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos, ó Deus, nessa manhã de domingo, um clamor a Ti, tendo ouvido sobre os Teus dons. Espírito Santo, meu Pai, tendo aprendido sobre eles. Nós não queremos, Deus, ficar no campo apenas da informação. Nós não queremos ficar apenas no campo, meu Pai, do entendimento. É bom saber, é bom entender, mas Deus, nós queremos provar, como está escrito, provar e ver de que o Senhor é bom. Queremos experimentar de curas nesse lugar, queremos experimentar de milagres aqui, meu Pai, nessa manhã, de um Deus que ainda cura colunas que estão tortas, em nome de Jesus de Nazaré. Endireitem hoje, em nome de Cristo. Eu repreendo essa hérnia, eu repreendo esse mal, meu Pai, nos ossos, eu repreendo este problema em nome de Cristo, essa fraqueza, osteoporose que tem tomado conta dos ossos, essa dor fina nos nervos, esse problema no nervo da perna, eu repreendo em nome de Jesus esse mal no nervo ciático. Sai daí hoje em nome de Cristo. Jesus vai liberando aqui agora nessa manhã uma unção que cura, que livra, que liberta, pois temos compreendido que pelas tuas feridas esse tem sido o seu desejo, a tua vontade. Há muitos anos o Senhor foi cravado numa cruz, e em cada ferida feita no teu corpo, Cristo, foram depositadas as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Eu digo, desde uma dor de cabeça até um câncer, até um nódulo, até um tumor, até uma hérnia, até um problema grave, até um problema na pele, até um problema de alergia, até um problema de uma queda, uma sequela de um tombo, de um acidente que essa pessoa teve, em nome de Jesus, e o ombro ficou, meu Pai, ficou ruim e não consegue fazer um movimento normal, e existe ali uma dor fina, há uma dependência de remédio para dormir. Eu digo em nome de Jesus, mal saia, vai saindo, vai soltando este povo, vai soltando essa igreja, vai soltando esse homem é de Deus, vai soltando essa mulher é do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Mal que tem pedido essa pessoa de gerar, mal que tem fechado a porta para ele e para ela, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo, bata em retirada, vai soltando, vai saindo agora, tudo que não vem de Deus, tudo que não vem do Senhor, eu digo, saia, sai, vai embora, em nome de Jesus. Oh, levante as mãos. Você tem fé para agradecer a Deus, querido? Você tem fé para adorar a Ele? Você tem fé para dizer obrigado, Jesus? Obrigado pela cura, obrigado pelo livramento, obrigado, Senhor Jesus. Arranca, meu Pai, esse problema de vista, em nome de Jesus, essa dor, essa enxaqueca, e parece que tem hora, todo final de tarde, meu Deus, parece que tem hora para chegar e perturbar a vida dele, a vida dela. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, esse esporão hoje, em nome de Jesus, essa queimação, essa alergia de alimentos. Essa pessoa vive privada, meu Pai, do melhor dessa terra.
Em nome de Jesus de Nazaré, eu digo: seja livre, seja sarado, seja curado, curada, em nome de Cristo, para a glória de Deus. Levanta as mãos e diga: Pai, eu recebo minha bênção hoje, meu milagre, me declaro livre, sarado, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Você pode aplaudir a Ele como quem crê, como quem acredita.